Na transição da Idade Antiga para a Idade Média, a gente ainda tem o pensamento filosófico helenístico, que fundamentalmente foi uma continuação do pensamento de Platão. Então, toda a filosofia romana, ela é uma filosofia, um desdobramento, uma extensão da filosofia de Platão, ao passo que Aristóteles ficou, ao longo praticamente de desse período helenístico naturalmente, mas também da Idade Média, desconhecido para a Europa, e só depois a gente tem o retorno do pensamento aristotélico ainda em fragmentos. Passado esse período helenístico, a gente tem aí sim a situação filosófica da Idade Média, que tem as suas peculiaridades aí. O grande característico, o grande fundamento do pensamento filosófico da Idade Média está relacionado ao fato de que a filosofia perdeu o seu estatuto de independência de pensamento para se tornar serva, para se tornar uma espécie de apoio de um pensamento que se tornou mais importante, que é a teologia. Então, quando a gente fala sobre filosofia medieval, a gente está falando sobre um tipo de pensamento que dá suporte para a compreensão religiosa. Vale dizer também, quando a gente fala religiosa, pelo menos até o século XV, XVI, a gente está falando do pensamento cristão católico. E nesse cenário a gente tem dois grandes destaques nos dois principais momentos da Idade Média, a começar pela Alta Idade Média, que é um pensador conhecido como Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho. Então, Agostinho de Hipona, dentro dessa tradição, inclusive de pensamento helenístico, ele é aquele que está na continuidade do pensamento de Platão. Então, quando a gente fala sobre Agostinho de Hipona, a gente fala sobre a cristianização do pensamento platônico. Nessa situação, basicamente o que Agostinho de Hipona fez foi se apropriar do dualismo de Platão, no entanto, fazendo uma leitura cristã desse dualismo, entendendo a terra como a cidade dos homens e o céu como a cidade de Deus. Nessa lógica, claro, Agostinho de Hipona vai dar total primazia à cidade de Deus e, de algum modo, ele vai mostrar que a razão, apesar de importante, ela deve se submeter à condição da fé. A cidade de Deus seria, portanto, superior e teria sua representação na igreja. Então, dentro de uma perspectiva aqui de um embate entre fé e razão, sobretudo em Agostinho de Hipona, a gente tem a vitória da fé sobre a razão, porque há toda uma compreensão de Agostinho de Hipona a respeito da própria condição humana. Isso está presente fundamentalmente na obra dele sobre o livre-arbítrio, em que ele vai discutir, se valendo de um diálogo bastante anterior de Sócrates com Glauco, de uma compreensão de que o humano, se não for observado, se não for tutelado, ele tem inclinação a agir de modo errado. Então, lá atrás, para Sócrates e Glauco, a reflexão partia de uma condição de uma natureza humana, que precisa de controle, o que reforçava a ideia da necessidade da política. Agostinho de Hipona não pode simplesmente admitir essa inclinação humana para o erro, porque se ele o fizesse, e se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele teria um problema teológico. Então, basicamente, o que Agostinho de Hipona coloca é uma espécie de um terceiro elemento na obra do livre-arbítrio, que é a condição do pecado original. Essa ideia do pecado original, que numa crença cristã é bastante comum, ela teve os seus primeiros fundamentos nesse autor. Por isso, ele é parte de um movimento da teologia e da própria Idade Média chamada de patrística. Por que patrística? Porque os fundamentos da fé cristã foram estabelecidos por esses pensadores, dos quais, por exemplo, Agostinho de Hipona fez parte. Então, coisas que a gente considera normais, por exemplo, no âmbito cristão, claro que tiveram um começo, e esse começo, nessa perspectiva de uma reflexão a respeito disso, diz muito respeito a essa época, então, da Alta Idade Média. Essa ideia do pecado original seria, então, aquilo que nos leva ao erro, aquilo que nos induz ao mal. E aí, ainda na obra do livre-arbítrio, Agostinho de Hipona vai se defrontar com uma outra condição, que é a situação de, por exemplo, haver um mal no mundo, porque é um outro problema teológico. Se há mal no mundo, porque a gente, por conta do pecado, estaria inclinado a agir de modo errado, então o problema dele é quem criou esse mal. A solução que ele encontra é fundamentalmente mostrar que não há, nas coisas criadas por Deus, por exemplo, nada que seja bom ou mal efetivamente. Na verdade, as coisas todas têm uma função e quando elas cumprem essa função,
aí sim elas são boas. O que acontece é que as pessoas dotadas de suas liberdades, ou como o autor mesmo definia, do seu livre-arbítrio, acabam escolhendo e usando as coisas de um modo errado. E aí, claro, a culpa seria totalmente nossa dentro daquilo que ele vai chamar de pecado ou de mal físico, né? Que seriam as consequências de nossas ações. Agostinho de Hipona marca, então, esse início desse pensamento filosófico, mais uma vez, né, aprofundando o pensamento de Platão, mas agora nessa perspectiva, e claro que depois de Agostinho de Hipona a gente vai ter uma sequência de vários outros pensadores que vão tratar de elementos que também são caros para a fé cristã, mas a partir do pensamento filosófico. Já na sequência desse processo histórico dentro da Idade Média, a gente tem um segundo período, então, já da Baixa Idade Média, marcada pelo declínio do feudalismo, pelos processos ali já de desfacelamento dessas estruturas que eram tão caras, enfim, né, presentes no período da Alta Idade Média, que é aquilo que a gente chama filosoficamente num modelo de pensamento escolástico. Então, o que seria escolástica? Se a gente tem do lado de lá a patrística, que é aquele tipo de pensamento que está centrado na fundação dos elementos religiosos pela perspectiva filosófica, na escolástica a gente vai ter o aprofundamento e a formação já de outras pessoas a partir daquilo que foi solidificado, daquilo que foi pensado lá na patrística. Então, a gente já tem um segundo momento, e é interessante pensar que esse segundo momento ele tem uma característica que, se confrontada ao período da patrística, vai mostrar uma transição. Por quê? Lá em Agostinho de Hipona, a gente tem uma supremacia da fé sobre a razão. Já aqui na Baixa Idade Média, no período da escolástica, cujo principal representante é Tomás de Aquino, a gente volta a ter um equilíbrio entre fé e razão. Porque não quer dizer que a fé não seja importante, mas a gente tem aqui já um resgate da razão, de todo o processo, né, de pensamento filosófico e também racional, como algo que também nos levaria à verdade. Claro, uma verdade que precisa ainda ser e estar compatível às questões da fé, mas já é um resgate e basicamente o Tomás de Aquino vai fazer esse resgate, ele vai fazer esse equilíbrio entre fé e razão, valendo-se já da influência não mais de Platão, como foi o caso, por exemplo, de Agostinho de Hipona, mas de fragmentos de texto de Aristóteles. Então, por exemplo, né, a Europa passa a ter, a partir do século XII, acesso a pequenos trechos da filosofia de Aristóteles, e isso vai impactar muito o pensamento ocidental e, claro, né, também o pensamento cristão. Tomás de Aquino, se valendo dessa perspectiva aristotélica, ele passou então a compreender, naquela noção aristotélica do equilíbrio, da também chamada mediania, ou teoria do justo meio, uma forma de vivenciar a fé. É interessante porque, para Tomás de Aquino, a razão pode tanto que ela poderia, inclusive, provar, sustentando racionalmente a existência de Deus. E, além de provar a existência de Deus, para Tomás de Aquino, a nossa racionalidade conseguiria alcançar determinados atributos de Deus. Então, a principal obra dele, a Suma Teológica, vai tratar desses dois temas. De um lado, a existência de Deus e como racionalmente é possível comprová-la, e depois, além da própria comprovação, os atributos divinos. Com Tomás de Aquino, a gente tem um renascimento gradativo de uma racionalidade que, com o passar dos anos, vai reclamar uma espécie de estatuto próprio, e aí desse equilíbrio a gente passa a ter, aos poucos, o nascimento da própria filosofia moderna, que vai ser a marca de uma razão que, mais uma vez, se torna um elemento absoluto, autônomo e já não dependente da fé. Claro que em Tomás de Aquino ainda a gente tem muito da religião, mas por se tratar da Baixa Idade Média e por ser já de um período da escolástica, vale lembrar que a gente está falando também de uma época em que, com a queda, com a falência, pelo menos, de uma série de estruturas do feudalismo, a gente já tem o nascimento aí do mercantilismo e também de um pré-capitalismo. Então, essa lógica mercantil, comercial, prática, vai fazer com que a razão sobretudo de ordem pragmática, passe a ser aquela que vai ditar as normas da sociedade e também do próprio pensamento.